Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Boa noite às nossas irmãs, irmãos encarnados e desencarnados. Bom, nós estamos vendo esse capítulo sobre os pobres de espírito. É evidente que as bem-aventuranças é o início com que Jesus fez o célebre Sermão do Monte, a abertura. E o filósofo Humberto Roden, brasileiro, profundo estudioso das religiões, inclusive instituiu a religião universal, chamada universal. Ele diz que o Sermão da Montanha é a plataforma do reino de Deus. Esse sermão, nós sabemos, foi proferido, embora tenha alguém que o chama também sermão da planície, deveria ser então o sermão do pé do monte. Ele foi proferido nas montanhas de Gurum Hatim, no sudoeste do lago de Genazaré. Então, o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, sobretudo, ela veio de encontro na época contra todos os padrões seguidos pela sociedade daquela época. Ele é o contraste do homem profano e do homem iniciado. É o ensinamento que leva o cristão a ser o grande iniciado, evidente que praticando esses ensinamentos no cristianismo, ou seja, em Cristo. Então, o Sermão da Montanha, pelos seus ensinamentos, ele considerava os bem-aventurados, ou seja, os felizes, aqueles que na época eram considerados os infelizes, os pobres, os pacíficos, os mansos, eram todos cidadãos subalternos, que eram submissos plenamente a todo o poder da época, então, ao poder econômico, ao poder político, ao poder inteligente. O pobre, o bonzinho, o humilde, o simples, era considerado realmente um infeliz, porque naquela época a vida se expressava ou se valorizava, era valorizado pelos valores simplesmente materiais. E para nós compreendermos realmente o Evangelho de Jesus, ao qual Emmanuel sempre se refere como código de luz, código da vida eterna, código de ouro, é preciso que nós estudemos a doutrina dos Espíritos. Por isso que Kardec, no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma expressão muito importante. Ele diz que Jesus é a porta e o Espiritismo é a chave. A porta do quê? Vamos dizer assim, a porta de um grande muro que separa duas épocas. A época anterior a Cristo, que com a chegada do Cristo
possivelmente encerrou-se ali a nossa condição de mundo primitivo, a condição do nosso planeta de mundo primitivo, para entrar realmente na condição de mundo de provas. Até mesmo naquela época deve ter se encerrado o período de expiação. Se bem que depois nós tivemos a Idade Média, né, doutor? Que talvez o período de expiação, propriamente dito, porque o planeta é de expiação e provas, tenha se encerrado realmente com o advento da Renascença, né? Onde os valores todos da antiga Grécia se afloraram com a dimensão muito mais ampla do que foi na Grécia Antiga. Então nós vamos verificar, lembrando de que Kardec diz que Jesus é a porta que separa essas duas grandes épocas. Tanto é que no próprio Evangelho dele está dito que a lei e os profetas se encerravam com João Batista, ou seja, com a chegada do seu preceptor, o precursor que veio preparar o caminho de Jesus. Então, por isso é que é o Espiritismo a chave, porque com o Espiritismo, sendo o terceiro aspecto da grande revelação, da chamada revelação da era cristã, o Espiritismo é que vem esclarecer, vem interpretar, por assim dizer, esse código de luz que Jesus deixou de forma muito resumida nos seus evangelhos. Nós, para podermos compreender realmente os ensinamentos do Evangelho de Jesus, nós temos de nos desprender da condição de tempo e espaço. Porque se Jesus é o construtor do planeta, é o responsável pela vida em todas as suas formas aqui no planeta, ele só pôde realizar isso, como já sabemos, através de milênios, já que o planeta, segundo informações, conta com 4 bilhões e 600 milhões de anos, segundo as informações, inclusive científicas. Então, o Evangelho, aliás, a doutrina espírita já começa esclarecendo o que é ser pobre de espírito, ou ser humilde, no capítulo 12 do livro A Caminho da Luz. Ali no capítulo 12, Emmanuel nos esclarece que com a encarnação de Jesus iniciou-se definitivamente a era da maturidade da humanidade. E por que é que Jesus nasceu numa manjedoura, ou seja, num coxo, de uma estrebaria, de um curral, e veio a desencarnar de forma vil, assassinado numa cruz? Segundo Emmanuel, que o nascimento de Jesus na manjedoura representa a humildade. E segundo Emmanuel, nesse mesmo capítulo 12, a humildade é a chave de todas as virtudes. E ele também diz em outros ensinamentos dele que é a mãe de todas as virtudes, a humildade. É por isso que Jesus desempenhou todo o seu ministério pregando entre os pobres, nas praças públicas,
Segundo Emmanuel, isso significa que ele veio pregar para todas as classes de pessoas, pregando na praça pública. Por isso é que ele veio entre os pobres. E o seu postulado todo foi desenvolvido entre os pobres. E por isso ele foi condenado, sem defesa, sem praticar nenhum crime, e pregado, sendo assassinado vilmente na cruz, que era o suplício destinado para os homens vis, ou seja, os maiores criminosos. Tudo para representar a humildade. Então, por isso é que o reino dos céus, prometido por Jesus, é para os humildes, os pobres de espíritos. E, no entanto, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo de hoje, zombaram dessa expressão, dessa primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres de espírito. Quem é que zombou? Ou quais foram os que zombaram? Os que zombam até hoje são os orgulhosos, os intelectuais, aqueles que acham que são superiores aos demais, aqueles que pensam que os seus conhecimentos limitados, que nada mais são do que pontos de vista, se bastam para a satisfação íntima deles. Eles não reconhecem um ser superior. Portanto, ser humilde nessa expressão pobre de espírito não quer dizer ser um cidadão submisso, submisso conscientemente a qualquer tipo de opressão. A única submissão do humilde, do pobre de espírito, é a submissão a Deus, que é criador de todas as coisas. E essa submissão, conforme os ensinamentos da doutrina espírita, tem de ser aceita, tem de ser praticada por todos nós, pelos pobres e até mesmo pelos orgulhosos, os egoístas, porque todos nós somos filhos de Deus. E todos nós, como filhos de Deus, temos de honrar o nosso Pai. E honrar ao nosso Pai consiste em ser submisso, sermos submissos a Ele. Por isso é que está essa primeira bem-aventurança, talvez seja a mais incompreendida pela própria humanidade até hoje, pela própria tradução, porque no latim verdadeiro, essa tradução pobre de espírito está numa nominação chamada genitivo no latim, significa mesmo pessoa pobre de espírito, de inteligência, balda, seja deficiente mental, pessoa com problema mental. Então, ela teria de ser traduzida no ablativo, que leva a preposição pelo, né? Pobre pelo espírito, e não de espírito. Pobre pela sua humildade, pela sua submissão consciente, pela sua simplicidade, pela sua cordialidade, pela sua bondade, pela sua fraternidade, pelo seu amor. Isso é ser pobre de espírito, porque isso tudo, todas essas virtudes, compõem ou estão dentro, regidas pela única lei que rege todo o universo,
que é a lei do amor. Mas nós não podemos nos ater a afirmações pessoais nossas, porque a finalidade da pessoa que usa a palavra na casa espírita é para expor sobre o Evangelho de Jesus e a doutrina espírita, sendo fiel aos ensinamentos. Então, o que é que ocorre? Como nós temos uma literatura ampla sobre todos os assuntos, vamos dizer assim, sobre todos esses artigos do Código de Luz, que é o Evangelho de Jesus, nós temos então interpretação para todos eles dentro da própria literatura espírita. E por isso eu resumi os ensinamentos de Emmanuel, não é? Que realmente através do Chico é o espírito que mais interpretou o Evangelho segundo o Espiritismo, portanto ampliando, esclarecendo o Evangelho de Jesus. Veja bem, a partir da questão 303 do livro O Consolador. Perguntou-se a Emmanuel como entender a bem-aventurança conferida por Jesus aos pobres de espírito. Ele respondeu: o ensinamento do Divino Mestre referia-se às almas simples e singelas, despidas do espírito de ambição e de egoísmo, que costumam triunfar nas lutas do mundo. Até hoje triunfa aqui o que? A ambição e o dinheiro, né? A ambição através do poder econômico, da concorrência entre as pessoas em tudo aquilo que cada um busca. Continua Emmanuel: não costumais até hoje denominar os vitoriosos do século nas questões puramente materiais de homens de espírito? Pergunta Emmanuel. É por essa razão que, em se dirigindo à massa popular, aludiu o Senhor aos corações despretensiosos e humildes, aptos a lhe seguir os ensinamentos, sem determinadas preocupações rasteiras da existência material. Mas Emmanuel continua em artigos publicados na Revista O Reformador da Federação Espírita Brasileira, em junho de 1959, nós apanhamos esse resumo, com o título Humildade de Espírito. Veja bem como é que Emmanuel começa. A humildade é um ingrediente sem definição, quer dizer, é indefinível, e oculto, sem o qual o pão da vida fica amargo na boca. Por que isso, hein, gente? Vamos raciocinar. Porque a pessoa humilde, nesse sentido aqui, é incapaz de causar qualquer atrito, qualquer descontentamento para o seu próximo, qualquer, vamos dizer assim, desequilíbrio no relacionamento social, na sociedade. Pessoa humilde é uma pessoa simples, ela jamais tem qualquer atitude agressiva, atitude de ofensa. Não existe na pessoa humilde.
A pessoa pode acumular, veja bem, que afirma Emmanuel, a pessoa pode acumular riqueza imensa. Entretanto, se não usar dela em benefício, evidente que próprio, e também para o conforto e alegria dos outros, tendo a certeza de que todos os bens pertencem a Deus, o que é que vai acontecer? Segundo Emmanuel, em breve essa pessoa tornar-se-á prisioneira da riqueza que amontoou e que é representada e que representa a prisão na qual essa pessoa está detida. A pessoa então se torna escrava do dinheiro, da riqueza, da fortuna. Torna-se profundamente miserável no aspecto material e moral. Continua Emmanuel, do mesmo modo, se alguém ocupa cargo de autoridade no mundo, se desempenha as funções sem a inspiração de Deus, a fim de distribuir os valores justos da fraternidade, chega um tempo em que ele transformar-se-á em empreiteiro inconsciente, praticante do crime evoluído na própria ilusão, buscando elogios para si mesmo na prática da injustiça. É o que mais nós vemos hoje, né? O sujeito assume um cargo de autoridade, o poder sobe na cabeça dele. Aí ele começa a ditar normas, embasada nos seus pontos de vista, quando a verdade ela está justamente nesses conhecimentos que o Evangelho de Jesus e a doutrina dos Espíritos nos traz. Também, diz Emmanuel, aquele que se coloca bem alto pela cultura, pelos conhecimentos que adquire, mas se não se curva perante a sabedoria da eternidade, acendendo a luz em benefício de todos e acreditando que toda a inteligência de Deus, depressa, rapidamente, cai no chavascal da mentira, angariando em seu prejuízo a embriaguez da vaidade e a introdução na loucura. Prosseguindo, Emmanuel lembra a todos nós que a bondade celeste colocou a humildade por base de todo o equilíbrio da natureza e exemplifica com os ensinamentos seguintes. O sábio, a pessoa de sabedoria, valoriza a ciência ou o direito, mas necessita do grão, do alimento que abençoadamente está presente na sua mesa todos os dias. Oferecido por quem? Pelo Pai Celestial, por aquele que nós temos de reconhecer o poder dele, porque sem o poder dele nós não sobrevivemos nem na vida material e nem existimos na vida espiritual. O campo, diz Emmanuel, mais belo, precisa do filete d'água que transforma a terra, fazendo a vegetação brotar abundantemente. Prossegue Emmanuel, o próprio sol
veja bem, com toda a pompa e grandeza de seu esplendor, embora seja fonte de criação, converteria a terra em pavoroso deserto, se não existisse a chuva simples, que no solo é a força divina. Diz Emmanuel também, somente assim aprendemos a servir realmente com Jesus, que realizou as suas pregações de amor entre a manjedoura desconhecida e a cruz da flagelação, para que estejamos entre aqueles os quais Jesus mesmo os chamou de bem-aventurados os humildes de espírito, porque a eles mais facilmente se abrirão as portas do céu. Então, senhores, vejam, meus irmãos, que a gente fica sensibilizado, sensível, emocionado. Por quê? Porque nós não temos condição ainda de entender, muito menos de vivenciar, que a simplicidade, a humildade é virtude realmente com a qual o homem, a humanidade, é capaz de resolver os seus conflitos sem maiores consequências negativas, evidente. Mas eu quero, para finalizar, ler mais um texto do livro A Caminho da Luz, para que nós compreendamos por que nós estamos hoje, e sempre estivemos, a humanidade sempre se encontrou em processo de evolução, de sofrimento, de ebulicionamento, de conflitos, né? Uma verdadeira evolução, justamente por causa de não tomar os ensinamentos, esse código de luz, como norma de vida. Diz ele aqui, uma nuvem de fumo. Esse livro foi escrito em 1938, pouco antes da Primeira Guerra Mundial, parece. Uma nuvem de fumo vem se formando há muito tempo. Por isso que eu disse que nós temos de nos desprender do conceito de tempo e espaço, porque tudo isso aqui faz parte da nossa evolução humana. Não está errado, nós estamos passando por isso, porque são construções nossas. Nós é que construímos, e construímos de forma errônea, usando mal o nosso livre-arbítrio, já que no plano material nós somos os coedificadores do reino de Deus entre nós. Só que nós temos colaborado nessa construção, nessa edificação, com más escolhas, usando material mau e daí arcando com as consequências das nossas escolhas. Então continua Emmanuel dizendo, nos horizontes da terra cheia de indústrias de morte e destruição. Então, uma nuvem de fumo vem se formando há muito tempo nos horizontes da terra cheia de indústria de morte e destruição. Todos os países, isso em todos os tempos, são convocados a conferirem os valores da maturação espiritual da humanidade, verificada no orbe há 2 milênios. Veja bem, lá a Caminho da Luz, Emmanuel, que nesse mesmo capítulo, afirma que com a vinda de Jesus iniciou-se definitivamente
a maturidade espiritual da humanidade. Então a humanidade tem consciência de tudo que é certo e de tudo que é errado. E por isso que no capítulo 6 o Espírito de verdade diz: vocês não precisam mais, não vão receber mais profetas, gurus, vocês têm de aprender com vocês mesmos. Entre nós aqui inferiores, errando, escolhendo mal, errando, portanto, e sofrendo com as consequências. Com os espíritos que já reencarnaram aqui e são mais evoluídos do que nós, no caso de Emmanuel, com os ensinamentos que eles nos mandam, como Emmanuel mandou através de Chico Xavier. E o próprio Emmanuel afirma que sempre vai ser assim. Na questão 271 do livro Consolador, que todas as vezes que a humanidade necessitar ou tiver em condição de receber novos ensinamentos, novas revelações, a providência divina enviará. Então continua Emmanuel dizendo: o progresso científico dos povos e as suas mais nobres e generosas conquistas são reclamados, isto é, questionados, pelo banquete do morticínio e da ambição, e enquanto a política do mundo se sente manietada entre os dolorosos fenômenos do século, registram-se nos espaços novas atividades de trabalho, porque a direção da terra está nas mãos misericordiosas e augustas do Cordeiro, que é Jesus. Mesmo assim, nós não estamos desamparados, mas evidentemente que muito sofrimento ainda estão para vir, para que realmente nós podemos transpor o baldrano, né? A transição de mundo de expiações e prova para o mundo de regeneração. Segundo informação espiritual, se isso acontecerá no decorrer de todo o terceiro milênio. Então ficam as nossas colocações para a reflexão de todos nós, e que Jesus continue nos amparando e nos abençoando sempre.